Olá, chicos e chicas, bem-vindos. Eu sou a professora Leda Jane, professora de espanhol aqui da plataforma Gonçalves Dias, e nós estamos aqui para mais uma audioaula, para mais um hashtag Fique em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Aqui você tem todo o conhecimento que você precisa para seguir adiante nos seus estudos. Além da TV, eu todo o tempo estou falando para vocês, nós temos, as aulas ficam gravadas lá na plataforma Gonçalves Dias, tá? Você assiste no YouTube, você pode ouvir através do hashtag Fica em Casa Aprendendo na Rádio Timbira, todo dia tem Rádio Timbira 1290 MHz, das 16 às 17. Tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo. E além disso, você nos ouve lá nos podcasts do Spotify e também no Instagram, tá? @plataforma Gonçalves Dias. Lá tem muita dica também para vocês. Nos acompanhem, deem sugestões e vamos comigo. Vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Substantivos e gêneros. Substantivos, assim mesmo, e gêneros. Então, nós vamos ver o conceito, a sua classificação e o gênero de los substantivos, que é o nosso foco de hoje. Bem, substantivos em português são aquelas palavras que nomeiam os seres. Em espanhol não é diferente. Então, os substantivos em espanhol, que são conhecidos por los sustantivos en español, são palavras usadas para referir-se a pessoas, lugares, coisas, ideias, sentimentos e etc. Ou seja, a tudo que tem algum nome. Por essa razão, eles também são chamados de nombres em espanhol. Numa oração, eles quase sempre estão acompanhados por algum artigo, seja ele definido, seja indefinido, a aula passada que nós trabalhamos. Muitas vezes, os substantivos também são substituídos por pronomes nas orações, especialmente os pronomes pessoais, pronombres personales. Em relação à sua função sintática, nas orações, eles cumprem o papel de núcleo do sintagma nominal, independentemente da sua função, da função que esse sintagma exerça, tá? Sujeito ou adjuntos. Além disso, são considerados uma classe de palavras variáveis porque podem sofrer flexões e ter suas formas alteradas. Aí eu falei para vocês do histórico do substantivo, tá? De tudo que ele representa, de tudo que ele significa, de quais funções ele pode incorporar à sua situação de classe de palavras. Então, aqui eu tenho um quadrinho de exemplo, né? Todas as coisas importantes estão nombradas por los hombres. E, naturalmente, em masculino. El hombre, en sentido general, el ser humano, el mundo. Todo, no, por exemplo, está la tierra. Se para que la limpiemos. Aí eu vou focar aqui algumas coisas para vocês identificarem o que nós estamos falando do substantivo. Então, todas as coisas importantes estão nombradas por los hombres. Então, nombradas, estão nomeadas pelos homens. Tudo que a gente nomeia é substantivo. E, naturalmente, em masculino. Aqui já é uma crítica falando a questão do feminismo e do machismo, né? Aquela coisa do machismo. El hombre, no sentido geral, né? Em sentido general, el ser humano, el mundo. Então, ser humano é um tipo de substantivo que a gente vai ver mais na frente, e mundo também, tá? Todo, por exemplo, está la tierra. Então, tierra é um outro substantivo. Tá? E aqui ele fala, desde que nós a limpemos, né? Limpemos quem? A terra. Então, aí ele vai passar a ser um sujeito. O substantivo passa a ser sujeito. Vamos mais na frente. Em relação à sua função sintática, que nós já falamos aqui no slide anterior, são consideradas classes de palavras variáveis,
Por quê? Porque podem sofrer flexões e ter suas formas alteradas. Então, aqui eu tenho gênero e número dos substantivos, como tenho em português, tá? Então, eu tenho personas, animales e coisas, que são alguns tipos de substantivo. Vamos começar com a classificação dos substantivos. Substantivo simples. Tenho um só termo, então é aquele que tem só uma palavra, só um núcleo, só um termo. Exemplo, la casa, la puerta, el perro. El perro, para quem não sabe, é cachorro, tá? Então, substantivo composto. Tenho dois termos ou mais. Então, o substantivo composto é aquele que tem dois termos ou mais, dois núcleos ou mais. E como exemplo eu trouxe para vocês, ele para-brisas. Para-brisa em português é escrito separado com um hífen, para-brisa. Em espanhol não existe o hífen. Então, tudo é junto. Não existe o hífen nem na questão do verbo, tá? Esconda-me. Em português, eu tenho esconda, tracinho, me, né? Então, em espanhol, não existe. Então, el parabrisas, bienvenido, sordomudo, que é surdo-mudo, tá? Que em português é separado, não por um hífen. Substantivo comum são elementos da mesma classe. Então, o substantivo comum são aqueles que são elementos da mesma classe. E aí entra as personas, ele ser humano, que eu falei ainda há pouco, lá no exemplo, entra também aqui, né? Las personas, el professor e la montanha. Substantivo individual, nombrar algo de forma única. Então, é nomear algo de forma única, né? Algo que tem só uma forma. Por exemplo, la canción, el lápiz, el pájaro. Aí não tem masculino nem feminino. Para que uma palavra que só tem uma forma de escrever, tá? Então, substantivo concreto, palavras que podemos perceber através de los sentidos. E aí alguém pode me perguntar, e se através não está escrito errado, não é tudo junto? Não, em espanhol é separado, tá? Então, são palavras que nós podemos perceber através dos sentidos, algo concreto que eu posso tocar. Então, el coche, que é o carro, tá? La pelota, a bola, e la cocina, tá? Substantivo abstracto. São palavras que não podemos perceber através de los sentidos. Então, são palavras que nós não podemos perceber através dos sentidos. Nós podemos senti-las. É o caso de el amor, la ilusão e la felicidade. Tá? Então, são sentimentos. Geralmente, os abstratos, nós, digamos assim, fazemos logo o link. O que é abstrato? É sentimento, certo? Substantivo próprio. É próprio mesmo, tá? Não é próprio, como em português. Então, indicar os nomes de pessoas e lugares. Então, são aqueles que indicam os nomes das pessoas e dos lugares. Substantivo próprio, bem conhecido por vocês em português. Eu trouxe aqui Espanha, Luísa e Real Madrid. Aqui eu tenho um país, aqui eu tenho um nome de pessoa e aqui eu tenho um nome de time, que também leva em letra maiúscula, um substantivo próprio. Substantivo coletivo, nombrar um grupo formado por elementos do mesmo tipo. Então, o substantivo coletivo eu tenho várias coisas da mesma espécie juntas com um nome só que o designe. Então, eu tenho canhaveral, para canavial, uma plantação de canas. Eu não vou dizer assim, há uma plantação de canas. Está correto? Está correto, mas eu posso dizer, há um canavial, certo? Arquipélago, piélago, tá? Arquipélago é o arquipélago, que é de ilhas, tá? Jauria, que é matilha, né? Que é de lobos. Substantivo primitivo são palavras que não derivam de las outras. Então, são aquelas palavras que elas nascem
e delas parte outras palavras, tá? Então, ela é a base, ela é a primitiva, ela é a primeira, ela é o alicerce da nossa casa, tá? Então, el pan, o pão, la calle, muito, uma palavra que vocês usam muito, la calle, né? Que é a rua, e la rosa, que é a rosa. Então, essas palavras aqui, elas vão dar origem a outros, panaderia, né? Roceira. E vamos para as palavras derivadas, né? O substantivo derivado. São palavras que derivam de las primitivas. Então, as palavras derivadas, tudo que é derivado, ele vem de alguma outra coisa. Ele deriva de alguma coisa. Então, ele, no caso aqui dos substantivos, eles derivam de las primitivas. Então, el panadero, tá? Que eu falei ainda há pouco, padeiro. E callejeiro, relativo à rua ou da rua, né? El callejón, que é beco. El callejón, beco. Beco também vem de rua, tá? Substantivo contábil. Palavras que podemos contar-lhes. Então, nós podemos contar, que são los libros, las flores. Eu posso contabilizar a quantidade de livros que tem na biblioteca da minha escola, por exemplo. Substantivo incontável são palavras que não podemos contar-lhes. São aquelas que não posso contar. El açúcar, el sal, el aire. Já pensou vocês contarem? A gente pode até contabilizar, professora, a gente não contabiliza o açúcar, 1 quilo de açúcar, mas você consegue contar quantos grãos tem dentro de 1 quilo de açúcar? Complicado. Sal, a mesma coisa, tá? Você retira e faz ali a pesagem, mais quantidade, né? E o ar nem se fala, né? Um exemplo que é bem amplo. Vamos para terminar agora essas classificações. Então, eu tenho substantivo partitivo, tá? Que são palavras que indicam divisão de algo, tá? Divisão de algo, la mitad, el tercio, el quarto, tá? Então, que é metade de meio, tá? Meio quilo de algo. Substantivo múltiplo são palavras que indicam a multiplicação de algo. Por exemplo, duplo ou doble, triplo ou triple. Triplo, duplo, são palavras comuns na língua portuguesa quando a gente fala do substantivo multiplicativo, que é o múltiplo aqui para nós. Vamos agora falar sobre os gêneros del substantivo. Gênero de los substantivos. Da mesma forma que na língua portuguesa, no espanhol os substantivos variam em gênero. Então, no entanto, fique atento, pois muitas palavras em português, consideradas femininas ou masculinas, em espanhol mudam de gênero. São os substantivos heterogenéricos. Nós já demos uma aula sobre os heterogenéricos, heterossemânticos, e aí você pode dar essa reforçada, porque aqui a gente fez uma redução, tá, dos exemplos. É muito interessante estudar os gêneros dos substantivos, porque lembram aquele coleguinha que eu sempre falo para vocês em quase todas as aulas, falso cognato? Pois é, os falsos amigos. E eu volto a dizer, quem que gosta de ter falsos amigos? Pois é, então, você conhecendo o gênero do substantivo, você evita se confundir na hora de fazer uma tradução, na hora de fazer uma compreensão textual. Por quê? Porque os falsos amigos, os falsos cognatos, eles estão lá exatamente para dar um nozinho na cabeça de vocês. Então, é importante que você conheça os gêneros dos substantivos para que você, na hora de colocá-los numa frase ou de traduzir um texto, vocês consigam fazer da melhor forma possível. Então, eu tenho aqui el árbol, que é a árvore, la, nariz, el puente. O que vocês estão observando aqui, né? A árvore está correta, a tradução, a árvore, né? O nariz, la, nariz, o nariz. El puente, a ponte.
Não tem muita diferença aqui. O que pode confundir vocês é bem aqui quando você coloca o artículo lá, tá? Lá. Ah, mas lá não é feminino? Não. Lá, se você não perdeu a aula de artigo, que foi a aula passada, você sabe que lá significa o, a, os, as. Substantivos masculinos, tá? Sustantivos masculinos em espanhol. Então, esses substantivos masculinos em espanhol seguem as seguintes regras. Terminação O e OR. Então, os substantivos terminados em O e OR, no geral, elas são masculinas, tá? Regrinhas que você precisa, ó, memorizar. Então, el perro, o cão, el perro, tá? Termina com O, então é um substantivo masculino. Terminação AD, hambre ou an, também são masculinos. Isso a gente viu também lá nos heterogenéricos, na aula de heterogenéricos, tá? El viaje, a viagem. El hambre. Olha só, a viagem em português é um substantivo feminino. Porém, a regra em espanhol diz que substantivos terminados em age, como é o caso de viaje, são o quê? Masculinos. É exatamente isso bem aí que eu quero que vocês prestem atenção, tá? El hambre, a fome. A fome também é um substantivo feminino em português. Porém, pela regra da gramática espanhola, ela passa a ser uma palavra masculina quando está em espanhol. No caso, el hambre. Substantivos femininos, substantivos femininos, tá? Então, os substantivos femininos em espanhol seguem as seguintes regras. Então, terminação A. Geralmente as palavras terminadas em A são femininas. O que é que eu quero dizer com isso? Bem aqui que existem palavras terminadas em A em português que são masculinas, mas que em espanhol serão femininas. Então, eu tenho exemplo aqui. La perra, que é cachorra, né? La senhora, que é senhora. Então, aqui está corretinho. Palavras terminadas em A, palavras femininas. Terminação umbre, presta atenção que aqui tem mais. Umbre, de, essa, ie, zex, sion com C, sion com S, zon, NZA, CIA e NCA, tá? I, NCIA, são substantivos terminados, né, com essas terminações que são femininos na maioria das vezes. Observem que sempre eu coloco a palavra geralmente. Sim, podem haver algumas exceções raríssimas, mas pode. Tudo vai depender do contexto que você está fazendo a sua leitura. La incertidumbre, que é a incerteza, né? La incertidumbre, a incerteza, feminino. La costumbre, aí aqui eu tenho exemplo de, para nós em português, o costume é masculino, né? Em espanhol, de acordo com a regra, terminando em umbre, é feminino. La felicidade, também é um substantivo feminino. Terminados em D. Felicidade, caridade, puberdade, igualdade. Todas essas palavras terminadas em dade, elas suprimem o último E, tá? Quando você vai colocá-las em espanhol, isso aqui é um macetezinho fácil para você aumentar seu vocabulário e facilitar. Então, todas essas palavras terminadas em dade, elas perdem o último E, tá? Fica o D mudo no final. E aqui eu tenho o gênero das letras do alfabeto, que são substantivos femininos, tá? Não tem mais substantivo masculino entre as letras do alfabeto. Todas elas são femininas. Todas as letras do alfabeto são femininas em espanhol. Alguns substantivos não seguem essa regra básica, sendo formados por palavras totalmente distintas, tanto para o masculino quanto para o feminino. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. El hombre e la mujer. Então, são diferentes, são substantivos distintos. El varón
e la hembra, então macho e fêmea também. El padre e la madre, pai e mãe. El caballo e la yegua, tá? Então, eu tenho palavras distintas, são conhecidas também na língua portuguesa, tá? Como epicenos, certo? Então, galera, por hoje é só, a gente fica por aqui. Tem muito mais depois, tá ok? Hasta luego!